Olá, irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Mais uma vez estamos para a meditação do nosso culto em família, na nossa semana de oração. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias mais uma vez na primeira carta de João. No capítulo 3, nós estaremos fazendo a leitura dos versículos 11 ao versículo 18. Estaremos meditando na palavra do Senhor sobre o assunto: os filhos de Deus cultivam o amor. Os filhos de Deus cultivam o amor. Uma proposta, dos escritos da palavra do Senhor para nós, através de João, seu servo. E nós precisamos pensar muito sobre o amor que os filhos de Deus devem cultivar o tempo todo em suas vidas. O nosso texto assim diz-nos: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Os filhos de Deus cultivam o amor. Veja como João inicia dizendo que a mensagem que desde o princípio ouvimos é esta, que nos amemos uns aos outros. Interessante que o próprio Senhor Jesus sempre pregou, sempre falou da necessidade e do princípio de que nós precisamos amar uns aos outros. E ele até acrescenta dizendo: amai-vos como eu vos amei. Jesus nos amou de uma maneira tão grande que ele entregou a sua própria vida para que nós pudéssemos ser resgatados. Ele deu a sua vida justa, santa, perfeita por nós. E sendo nós filhos de Deus, nós precisamos cultivar esse amor em nossos corações, a fim de que nós possamos amar uns aos outros. Veja que o amor, ele precisa ser verdadeiro, precisa ser fundamentado no Senhor Jesus. João mostra aqui a maneira como nós precisamos e devemos amar. Ele começa falando de uma situação negativa, quando ele diz assim: não como Caim. Ou seja, nós precisamos amar uns aos outros, mas não da maneira que Caim. O que João está dizendo é que supostamente Caim demonstrava um amor ao seu irmão Abel, mas era algo fingido, algo que não estava fundamentado no Senhor. Ou seja, Caim era do maligno e assassinou a seu irmão. E João diz: mas por que causa ele o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão era justa. Ou seja, nós precisamos amar uns aos outros, não fundamentados no ciúme, na inveja. Por exemplo, Deus, como nos diz lá o texto de Gênesis, no capítulo 4, ele não rejeitou apenas a oferta de Caim. Caim supostamente prestava culto ao Senhor, Ele deu a oferta ao Senhor. Mas o texto diz que Deus não agradou de Caim e nem da sua oferta. Ou seja, porque o coração de Caim era um coração mau e afastado do Senhor, ainda que ele estava prestando culto.
Nós precisamos cultivar o amor em nossas vidas, porque muitas vezes nós deixamos o amor morrer. Estamos na igreja, convivendo com os irmãos e vamos perdendo o amor. A inveja, o ciúme, as contendas do dia a dia, que a própria carne muitas vezes nos leva a isso. E João, ele diz que nós precisamos amar, mas não da maneira de Caim. Caim amou de uma maneira falsa, fingida, ou seja, isso não é o verdadeiro amor. Não deve haver em nosso coração os ciúmes, a inveja, mas precisamos cultivar o amor. Quando nós cultivamos o amor em nossos corações pelos irmãos, nós deixamos com que a bondade, com que a graça de Deus, a justiça enraize em nosso coração. Assim não terá lugar para a amargura, não terá lugar para as invejas e ciúmes e qualquer outro tipo de fatores destrutivos da vida cristã. Ou seja, João, ele diz assim, que Caim assassinou seu irmão porque as suas obras eram más e a de seu irmão era justa. Ou seja, o amor, ele nos protege e nos guarda, enquanto que o ódio leva ao assassinato. Por exemplo, aqui é uma maneira literal. Caim, de fato, matou seu irmão, literalmente. Mas muitas vezes nós, por não amarmos, estamos matando uns aos outros, com ciúmes, pensando em nós mesmos. Ou seja, João, ele prossegue assim: irmãos, não vos maravilheis que o mundo vos odeia. Claro que isso já é próprio de alguém que não tem Cristo, o ódio. Então não é de se ficar maravilhado. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. O amor é uma característica dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, aqueles que estão vivos em Deus, que nasceram de novo, que têm uma nova vida, têm essa característica fundamental que é o amor. Porque Deus nos amou e nós amamos uns aos outros. Ele diz, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então, a característica do filho do maligno, como ele chama a Caim aqui, é o não amar. Bem, se os filhos de Deus devem cultivar o amor, logicamente os filhos do maligno não o fazem, não cultivam. O que seria cultivar? Ou seja, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Cultivar o amor é quando nós decidimos, como Cristo decidiu nos amar. Veja que o amor, ele é algo para ser dado. Nós precisamos amar como Cristo amou. Ou seja, ele ofereceu, ele deu o seu amor, sem requerer nada em troca. Muitas vezes existem as contendas, as invejas e ciúmes, que foi o que levou Caim a matar o seu irmão, porque alguém está pensando no amor, ou seja, aquela coisa de egoísmo, pensando nele mesmo. E quantas vezes, mesmo no contexto da igreja, lamentavelmente, no meio dos irmãos, existe aquele egoísta, que diz a respeito do amor, que fala a respeito do amor, mas na verdade ele está querendo pensar em si mesmo. Ele acha que ele deve ser o amado, ele tem que estar em evidência, que tem que estar, à vista de todos. Quando na verdade Cristo nos amou sem reserva. Ou seja, Cristo amou nós, sendo nós ainda pecadores. E é interessante que o que Jesus Cristo poderia esperar receber em troca por nós? Já que ele é santo, perfeito, puro, ele deu a sua vida por nós. Logicamente, não pode existir e não existe nada que nós pudéssemos dar em troca a Cristo pelo amor que ele nos amou. Ou seja, ele nos amou entregando a sua própria vida.
qual o valor que nós damos à vida de Cristo. Se nós sabemos que o valor da vida de Cristo é um valor altíssimo e que não se pode alcançar, logo nós podemos dizer que Cristo nos amou sem esperar e sem poder receber nada em troca. Mesmo a nossa adoração, mesmo o nosso louvor, a nossa entrega e o nosso serviço a Cristo, ainda assim é o mínimo pelo amor com que Ele teve para conosco. Ainda que nós entregássemos a nossa própria vida, ainda assim nós não passaríamos o valor da vida de Cristo que Ele entregou por nós. Então Cristo de fato nos amou, sendo nós pecadores e sem pensar e sem ao menos poder receber nada em troca. Ele escolheu nos amar. Isso é cultivar o amor. É interessante que Jesus ele diz: amai os vossos inimigos. Quer dizer, ele está dizendo: escolham, pois, por amar. Coloquem em seus corações o desejo e o desenvolvimento de amar até mesmo os vossos inimigos. Então, quem ama tem a vida. A característica do Filho de Deus é o amor. Se nós nascemos de novo, nós temos a vida de Deus, nós amamos. E nós não ficamos, por exemplo, querendo estar em evidência, nós não exercitamos a inveja, o ciúme, o egoísmo, mas o amor. Ou seja, o amor segundo Deus é: eu amarei aquela pessoa, eu amarei aquele irmão, independente da situação. Eu não espero receber algo em troca, mas mesmo assim vou amá-lo. Claro que isso, pensando humanamente falando e pensando em nós mesmos, seria extremamente impossível. É por isso que nós exercitamos a graça do amor de Deus. Porque Deus nos amou, nós temos condição de amar a Deus e amarmos uns aos outros. Em toda circunstância, Cristo, Ele é o próprio amor que brota em nossos corações. Por causa do seu Santo Espírito, nós amamos. Por causa do próprio Deus, nós amamos. Por causa do próprio Cristo, nós amamos. Então, nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelo irmão. Ou seja, cultivar esse amor. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, o amor produz ação, produz cuidado. Nós cuidamos uns dos outros porque nós nos amamos, ou nós precisamos cuidar uns dos outros porque o amor de Cristo está em nossos corações. Eu preciso estar atento ao meu irmão. João está dizendo: se alguém tem recurso, se você pode ajudar alguém e você não faz, o amor de Deus não está em seu coração. O amor de Deus não está nas nossas vidas quando nós temos condição de fazer e não o fazemos. O amor produz cuidado. Muitas vezes não é necessário ter riquezas, dinheiro ou bens para demonstrar o amor. O cuidado, como você fala, como você trata o irmão, como você cuida dele, muitas vezes acompanhando em algum lugar, levando-nos ao hospital quando precisa. Exercer o amor no sentido de cuidado. Por exemplo, você conhece alguém que está enfermo. A pessoa não consegue levantar, por exemplo, para passar uma vassoura na casa, para lavar um prato. Mas você está ali, você pode fazer isso. Então você exercita o amor, porque o amor produz cuidado. Nós cuidamos uns dos outros. Cultive o amor em seu coração. Nós precisamos, irmãos, cultivar isso. Coisa maravilhosa é o amor de Deus para com as nossas vidas. João termina esse parágrafo dizendo assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Irmãos, é muito comum falar e ouvir falar a respeito do amor, principalmente na igreja. Nós dizemos amar, nós cobramos o amor. Muitas vezes, os nossos jargões, nas nossas orações,
até mesmo nas nossas mensagens e nas nossas falas diárias, é sobre o amor, que precisamos amar. Eu amo o irmão, ó, o meu amado, os amados irmãos, não é? Todos esses jargões, essas palavras já fazem parte da nossa vida. Ô meu querido, ô meu amado, né? Eu amo. Olha, os irmãos aqui sabem que eu amo os irmãos. Que coisa maravilhosa, nós ouvimos isso o tempo todo, nós falamos isso o tempo todo. Mas João chama a nossa atenção dizendo, não façam isso apenas com os lábios, quer dizer, da boca para fora, mas demonstre isso no dia a dia, demonstre isso no cuidado, no falar, sabe, no suportar uns aos outros. Demonstre isso conversando com o irmão, mesmo estando ele em dificuldades e problemas. Demonstre isso fazendo algo pelo irmão. Demonstre isso no dia a dia, vivendo e não apenas falando eu amo, ó amados, ó querido irmão, né? Simplesmente de palavras. Mas ele diz, mas de fato e de verdade. Quer dizer, o amor, ele é uma prática. Nós precisamos praticar o amor, cultivando-o em nossos corações. Que coisa maravilhosa! A Igreja do Senhor tem essa possibilidade, irmãos, de poder amar, sabe? Essa possibilidade porque Cristo derramou o seu amor em nossos corações. E por causa dele, nós amemos. Amemos, pois, uns aos outros. Os filhos de Deus cultivam o amor. Cultive o amor em seu coração em todo o tempo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e vamos estar orando, né, uns pelos outros. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, quero pedir que o Senhor derrame a tua graça, derrame o teu amor sobre os nossos corações. Nos ajude, ó Deus, a amar de verdade. Tira do nosso coração qualquer resquício de ciúmes, de inveja, qualquer situação que não agrada ao Senhor. Livra-nos do egoísmo, nos faça amar como o Senhor nos amou, sem esperar receber nada em troca. O Senhor nos amou desta maneira, nós não temos nada para dar em troca do seu amor, porque é um amor tão grandioso, mas mesmo assim o Senhor nos amou. E agora nós o amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Ó Deus, coloque em nosso coração graça, verdade, e o teu verdadeiro amor. Que a tua igreja, ó Pai, possa transbordar amor verdadeiro, o amor divino, vindo diretamente do Senhor. Obrigado por esta graça, pelo teu cuidado conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.